Oi gente, eu sou a Luni e no vídeo de hoje vim comentar os dois últimos episódios de Moonlight Chicken. E eu sei que eu tô um pouco atrasada, faz uma semana que a série acabou e eu tenho uma explicação do porquê que eu demorei tanto pra trazer a resenha. É porque, vocês não têm noção, eu chorei tanto nos dois últimos episódios, mas tanto, mas tanto. E aí, toda vez que, tipo, eu ouvia a opening da série, eu tava chorando, vocês não estão entendendo? Eu ouvia a opening e meus olhos já estavam, tipo, cheios de lágrima. E aí, pra fazer as resenhas, eu preciso rever os episódios pra anotar tudo que eu quero falar. Eu simplesmente não conseguia. Eu abri os episódios, eu tava chorando. Eu falei, não, insalubre essas condições aqui, não dá pra gravar. E aí eu esperei o meu emocional estar um pouco melhor e eu estar um pouco mais ok com o final desse BL perfeito, pra daí eu, não, ok, consigo rever e vamos gravar. Então, quando eu revi, eu não chorei. Eu só dei uma quase choradinha em algumas cenas poucas, nas que eu mais gostava, assim, nas mais, né, tensas talvez, mas consegui não chorar revendo, e é isso. Eu não tava emocionalmente estável pra gravar essa resenha, agora estou, então eu vou contar pra vocês o que eu achei dos episódios 7 e 8 de Moonlight Chicken, e eu achei que o episódio 7 foi muito pra resolver as coisas ruins que estavam acontecendo na série com todo mundo, e, tipo, as últimas coisas ruins mesmo acontecerem, enquanto o episódio 8 foi mais pros finais felizes, pra gente só completar direitinho o que aconteceu com cada um dos personagens, o que eu amei, porque depois de tanta sofrência, ainda bem que todo mundo teve um final bom, um final feliz, porque deixa meu coração feliz e quentinho também, depois de tanto chorar, não é mesmo? E vamos comentar cada um dos episódios. Primeiro, não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo, que me ajuda muito, muito mesmo. Também se inscrevam no canal e ativem o sininho para notificações para vocês não perderem outros projetos. E boatos que talvez eu faça aí mais vídeos de Moonlight Chicken, não sei, então fiquem de olho no canal, vai que vem aí, não é mesmo? Também me sigam nas outras plataformas, eu faço live lá na Roxinha, tem meu server do Discord, que a gente conversa sobre todas as séries e várias coisas, várias fofocas legais, então peguem os links aqui na descrição. E é isso, ajudem aí meu trampo, porque eu não chorei tanto à toa, e pelo menos comentem esse vídeo, deem uma engajada aí, mandem pros amigos pra eles assistirem Moonlight Chicken e verem minhas resenhas também. E o episódio 7 já começou com o título My Heart Represents the Moon. Quando eu vi o título e o nome da música da opening é The Moon Represents My Heart. É só tipo, eles deram uma trocada, mas enfim. Quando eu vi o nome do episódio, eu falei, pronto, vou chorar. Eu tinha certeza que tinha alguma coisa a ver com a música da opening, com uma vibe assim, e eu já tava pressentindo que ia ser um episódio que as coisas ruins iam acontecer, mas eu não achei que ia doer, que ia ser tão dolorido quanto o que aconteceu com a mãe do Guy Pai. Mano, justamente ela, a pessoa que cantou a opening da série, então o nome do episódio tem tudo a ver com o que aconteceu com ela e o Guy Pai ali. Meu Deus, apenas dor e sofrimento. Começando, na verdade, com o acidente do Alan, né, que foi o finzinho do episódio 6, e que, na verdade, foi muito mais tranquilo do que eu imaginava. Assim, não pro Alan, coitado, o cara ficou todo estrupiado, dois braços, a perna, todo ferrado. Mas foi muito mais tranquilo pro One, porque o Alan realmente resolveu tudo sozinho, foi lá ficar com a irmã, não quis a ajuda do One pra nada. E eu acho que eu entendi por que rolou essa parte na série. Eu acho que foi muito pra gente ver o esforço do Alan em seguir em frente e não ficar mais dependendo do One pra tudo. Enquanto o Lundin, que lá no episódio 6 tinha resolvido a própria vida conversando com a mulher que tava com o ex dele, né, resolvendo toda essa parte da vida dele, tava muito mais tranquilo aqui no episódio 7. Assim, você ainda vê muita relutância nele aqui no episódio 7, mas ele já foi num date com o One, né, meio relutante, meio assim, ai, porque é minha idade, porque isso, porque aquilo, mas muito mais solto, muito mais tranquilo, e eu acho que a gente vê nitidamente no episódio 7 e 8 essa evolução dele, porque ele vai se soltando cada vez mais ao longo desses dois episódios, até chegar no finzinho do 8, que ele já tá bem soltinho, não é mesmo? E eu gostei muito de ver o Lundin mais tranquilo, mais felizinho ali, curtindo, comendo franguinho na praia. Mas, como eu disse aqui no episódio 7, os problemas ainda estavam rolando, ainda estavam aparecendo, e com isso veio a mãe do Limin, que surgiu não só para falar com o Lundin sobre o lance lá do documento para pegar o empréstimo, mas também para avisar ele e o filho dela de que ela tá casando de novo. E aí, depois de ficar 5 anos, 6 anos sem falar com o filho, ela simplesmente aparece, agora que ela tem grana, e falou: você não quer vir morar comigo não? Porque agora eu quero desempenhar o meu papel de mãe, tipo... Filha
Fiona, assim, ó, tá um pouco atrasada, né? Me poupe, pelo amor de Deus. Eu tava 100% do lado do Limin nessa tour aí, porque mais uma vez os adultos aparecendo, querendo resolver a vida dele por ele, sem nem perguntar o que ele quer fazer, o que ele gosta da vida dele. Enfim, né? Ainda bem que as coisas deram certo pra ele e aconteceram do jeito que o Limin quis. Inclusive, mãe do Limin é a mesma atriz que faz a mãe do Gan em My School Presidents. Não sei se vocês sabem, mas o ator que faz o Limin, o Force, faz o Gan em My School Presidents. E a mãe é a mesma nas duas séries, apesar da personagem ali ser completamente diferente, o oposto, assim, uma da outra. Mas na minha cabeça agora essa mulher é a mãe oficialmente do Forte. Mas a mãe do Limin trouxe aqui várias discussões muito interessantes pra série, coisas que outras personagens não conseguiriam trazer. Então, achei muito interessante esse negócio dela ser uma mulher mais velha e tá se casando de novo. E nas conversas ela deixa muito claro que ela ama o futuro marido dela e que ela não se importa com o que as pessoas vão falar. O que importa é o que o Limin pensa, o Lundin ali no máximo, e enfim, que se dane o resto, ela vai casar de novo mesmo, porque é muito mais confortável pra ela casar de novo com um cara que ela gosta e que cuida bem dela, não é mesmo? Mas eu gosto dessa discussão de que as pessoas vão falar mal dela. E principalmente tem uma fala em alguma das conversas que ela diz pro Limin: as pessoas vão falar mal independente de eu casar ou de eu não casar de novo, né? Então que se dane, não vou me importar com a opinião deles. Até porque, sinceramente, a lista de coisas para as pessoas babacas falarem mal dela é enorme, porque ela fugiu de casa quando ela era adolescente junto com o irmão. Aí ela teve um filho, aí ela largou o filho com o irmão. Aí o irmão e o filho são gays. As pessoas babacas preconceituosas com certeza vão falar sobre tudo isso, né? Então se já estão falando, que se dane, né? Ela que continue. Mas enfim, de qualquer forma eu gosto muito de toda essa bagagem que a mãe do Limin traz, porque representa muitas mulheres por aí. Não é fácil ser mulher, não é fácil ser mãe principalmente, e você é julgada por tudo, é uma bosta. Então eu gostei muito dela, da gente ter uma personagem assim, né? Porque Moonlight Chicken não tem personagem feminina quase, então a gente ter uma com tanta história, com tanta bagagem e um certo desenvolvimento, mesmo que ela tenha aparecido só nos 2 últimos episódios, eu achei muito bom. E eu entendo que a partir desse ponto na vida dela, que ela tá muito mais confortável e bem resolvida, ela quer desempenhar o papel dela como mãe, coisa que ela não fez nos últimos anos, mas ela quer recompensar o Limin por tudo que ela fez ele sofrer. Só que, como eu disse, eu tô muito do lado do Limin nessa, porque tá meio tarde, né, pra ela querer compensar tudo, que ele viva com ela e coisas assim. Eu acho que eles podem ter uma ótima relação, só que, tipo, daqui pra frente. Ela conquistando ele a partir de agora e eles criando agora uma relação legal entre os dois, que foi o que aconteceu mesmo na série. Então eu gostei muito dessa resolução, que não foi uma coisa iludida do Limin, tipo, ai, sim, mãe, sempre quis esse momento e foi morar com ela, coisa que, tipo, provavelmente não ia acontecer mesmo. Pra mim, acho que uma das melhores falas, um dos melhores diálogos veio do Limin, quando ele diz... Ele fala isso pro Lundin, na verdade, né? Ele diz que ele é muito grato, tipo, à vida que ela deu pra ele, mas que amor não se compra desse jeito, porque amor é um negócio que você conquista, não que vem automaticamente só porque você deu a vida à pessoa, né? Não é porque são pais que você automaticamente ama, porque, ai, né? Pai tem que amar, pai e mãe tem que amar. Não, eu não acho que é assim, eu concordo com o Limin, você pode ter gratidão, mas amor é um negócio que se conquista, que vai se criando no dia a dia, nas coisas, não é um negócio assim automático, pronto, amei, né? Então, enfim, eu até gostei muito dessa fala, quando ele falou, fiquei até meio chocada, assim, até voltei a cena, porque é um negócio que eu acredito muito, que eu sempre apliquei na minha vida. E eu acho que vocês não vão lembrar, mas eu lembro perfeitamente que teve um dia que eu tava fazendo live lá na Roxinha, e eu tava conversando sobre coisas assim com o pessoal, e eu cheguei a dizer exatamente a mesma coisa, que tipo, pai e mãe, você tem gratidão, que é um negócio assim, muito obrigada por me botar no mundo e pelas coisas que vocês fizeram por mim, quando fizeram, não é mesmo? Mas amor é um negócio pra mim que você, assim, independente da pessoa, pode ser família, pode ser, enfim, quem seja, você tem que conquistar, você tem que construir esse sentimento e cultivar ele, né? Então, assim, Limin, tudo pra mim quando você fala essas coisas. O Limin é muito sensato, apesar de ser uma criança. E sobre a fala polêmica do Lundin, que todo mundo surtou na prévia do episódio, né? Que ele fala, já não basta você ser pobre, agora você também é gay. A cena foi muito mais tranquila do que a prévia pareceu ser, né? Então eu acho que vocês surtaram à toa mesmo, como eu tinha dito que provavelmente seria à toa.
E o Limin, mano, o Limin sabe se defender, ele habla e habla ali pra cima do tio dele. Então, primeiro que ele fala que a relação dele é igual a relação do tio com o Wan, fatos. Segundo que ele fala que não tem nada a ver falar que o menino dele, que o menino da idade dele não possa beijar, não possa fazer coisas assim. E, tipo, qual que é o problema, sabe? What's the big deal? Dane-se, entendeu? Que ele tá namorando o moleque. Ai, que drama desnecessário, Longin. Mais uma vez, estamos com o Limin nessa. Mas, de qualquer forma, eu gostei muito do diálogo. Eu sempre gosto dos diálogos do Limin com o Longin, porque o Limin sempre dá umas na cara do Longin. Mas não só isso, tipo, depois o Longin conversou com a mãe do Limin, porque ela tava mais receosa quanto a tudo isso. Aquela coisa de, ai, preocupação, e que vem de um lugar também de preconceito, que ela não entende, lá, lá, lá. Então, eu gostei muito das conversas do Longin com a mãe do Limin, porque ele demonstrou ali que ele não tava falando aquelas coisas pro Limin de, ai, ser pobre, ser gay, por preconceito. Pelo contrário, ele tava falando aquilo num lugar de preocupação de uma pessoa que passa por tudo isso e que entende na pele como é viver todas essas coisas, né? E melhor ainda do que essa conversa do Longin com a mãe do Limin foi a conversa do Longin com o Wan, porque o Wan sempre coloca, tipo, sensatez na cabeça do Longin, sempre faz ele pensar com mais calma e com mais clareza, e entender que não tem nada a ver o moleque morar com o Longin e ser gay. O menino seria gay em qualquer lugar que ele estivesse, não é porque ele morou com o tio gay que ele é gay. Eu amo quando o Wan fala que em pleno século XXI, né, no ano que a gente tá, não faz sentido nenhum a gente procurar razões para uma pessoa ser gay, para uma pessoa ser LGBT, entendeu? Não faz sentido nenhum, mas enfim, as pessoas continuam assim, né? Mas o Longin entendeu muito bem, até porque, como eu disse, ele não tinha preconceito, assim, enquanto ele falava, ele tava mais preocupado mesmo. Mas eu acho que o Longin, ele é tipo a gay conservadora, sabe? Que, tipo, entende no dia a dia o que é passar por tudo isso, mas na cabeça ainda tem muita coisa conservadora por conta da idade, por conta da criação, vivências, lá lá lá. Enquanto o Wan já é a gay mais moderna, né? Que traz, como eu disse, mais sensatez ali pro mozão, pra ele pensar direito e parar de falar umas bobagens, igual ele tava falando. Mas eu acho que no final das contas é tudo muito compreensível. Os diálogos são muito bem escritos, muito bem feitinhos, combinam com cada personagem, e no final a série sempre passa a mensagem mais correta. Então eu fiquei muito de boas com essa cena. Bom, indo agora pra alguns outros assuntos, teve uma parte nessa série que foi uma cena bem curta, bem rapidinha, mas que é um detalhe que eu devia ter imaginado que a série tocaria nesse assunto, porque tava faltando esse assunto mesmo. Porque, juro, essa série, ela quer tocar em todas as dificuldades possíveis da vida que alguém possa ter. Essa série consegue representar, acho que literalmente todo mundo, quase todo mundo, porque eles abordam tantos problemas diferentes que as pessoas possam ter na vida. Então, o Limin perguntou sobre aborto pro Len, e aí, mais uma vez, o Len hablando de que, às vezes, é muito mais assustador você ter que ter a habilidade de criar um filho do que outras coisas, né? E eu acho que eu fiquei pensando sobre essa fala. Claro, eu não tô na posição do Len, não pretendo estar, mas eu fiquei pensando nisso, que muita gente cria filhos, né, tem filhos, e eles acham que não tem esse medo, que é o medo que eu acho que as pessoas deveriam ter, assim, de não saber criar bem o filho, porque, assim, sinceramente, muita galera aí não preparada psicologicamente para criar uma vida, né, e criando, e aí gerando traumas na pessoa, porque não cuida direito, enfim, né, aí abandona, etc, etc, etc. E aí eu fiquei com essa fala do Len na cabeça, tipo, caramba, realmente deveria realmente ser a parte mais assustadora você ter a habilidade de criar um filho, né. Enfim, discussões aí pra vida, pros comentários, se vocês quiserem falar alguma coisa sobre o que vocês acham, alguma coisa que parta talvez da vivência de vocês, me contem nos comentários o que vocês acham sobre isso, porque é um tópico que não tem nada a ver com a minha vida, então eu tô só pensando talvez como seria. E falando sobre criar filhos e mãe, etc, chegamos na parte da resenha que eu não queria chegar, na parte do episódio 7 que eu queria que não tivesse acontecido. Na verdade, eu acho que a gente tinha muita noção de que ia acontecer sim, mas, nossa, mano, quando eu vi acontecendo, né, a morte da mãe do Guy-Pá, eu fiquei muito mal, como eu chorei, eu não parava de chorar, eu chorava de soluçar, galera, juro, eu chorei tanto. E como eu disse, eu acho que era uma coisa que a gente esperava, a gente viu ela com os remédios, né, o Guy-Pá não sabia da condição dela, mas a gente sabia, a gente viu ela escondendo isso dele, inclusive, e também porque ao longo da série inteira ela fala pro filho que ela quer que ele tenha alguém, porque, ai, quando eu não estiver mais aqui, ela tava preparando ele já,
né? E aí ela fala isso muitas vezes, por isso que ela acho que tava tão desesperada, digamos assim, pra ele ter alguém, né, pra cuidar dele, porque ele não tinha mais ninguém, o pai já tinha morrido há uns anos atrás, então, nossa, gente, que momento horrível, assim, eu chorei muito, doeu, tá doendo ainda, não vou mentir, é um tópico sensível, eu fiquei muito mal, mas, como eu disse, a série quer tocar em todas as dificuldades possíveis da vida, então tava faltando matar alguém, né, e aí foi justamente a mãe do Guy Pá, eu fiquei muito mal, mano. O que tá acontecendo com a GMMTV, mães? Na moralzinha, dói. E de toda essa sequência que tava acontecendo, eu acho que a série conseguiu tirar também coisas boas, digamos assim. Eu sei que a situação era bem ruim, mas eu vi pontos positivos que o roteiro tava desenvolvendo com todo esse acontecimento, né? Então eu notei que durante toda a cena do velório, por a gente ter o velório acontecendo justamente com a mãe do Guy Pá e o Alan também tá todo acidentado e ter aparecido no velório, eu acho que toda essa cena mostrou muito a confiança que o Lundin e o Wan conseguiram finalmente criar um no outro. Porque o Lundin teve que ficar ali do lado do Guy Pá, eles já são conhecidos de muito tempo, eles eram bem próximos, então o Lundin tinha que ajudar nas coisas do velório e ajudar o amigo dele, né, que tava ali naquela situação horrível e que precisava de apoio emocional, enfim, apoio em tudo por ali. Então o Lundin tava 100% do lado do Guy Pá, o Wan até fala, vai lá, né, tipo, fica com o Guy Pá porque eles sabem que precisa, enquanto o Alan, todo acidentado, precisa de ajuda até pra andar, entendeu? Então quem foi ajudar ele foi o Wan, e enquanto essas coisas aconteciam, o Wan e o Lundin trocavam olhares ou trocavam falas mais rápidas, que eu acho que mostravam como tava tudo bem entre os dois, que eles sabiam que naquele momento eles tinham que estar fazendo aquilo, eles tinham que ter aqueles papéis ali na vida dos outros e tá tudo bem, não teve motivo nenhum pra ter ciúmes, pra ter briga, desentendimento ou qualquer outra coisa do gênero, porque não precisava, porque eles já estavam confiando 100% no outro. E qualquer relação tem que ser assim, mano, tipo, confiança. Eu acho que um dos pilares mais importantes de uma relação é esse. E o Lundin e o Wan finalmente desenvolveram, e eu acho que a cena toda do velório foi a prova disso. Eles até conversam sobre o Alan depois, e o Wan diz que ainda tem carinho pelo Alan sim, o que é normal, mas que não é amor, é uma coisa diferente, e eu achei essa conversa muito, muito boa, até porque o Lundin conversou com o Alan, né, e aí foi assim que ele levou a conversa pro Wan, né, comentando o que tinha acontecido, e também o Wan conversou com o Guy Pá no episódio 8, então eles tiveram essas conversas trocadas, digamos assim, né, entre os casais trocados, e achei todo mundo muito maduro, enfim, até o Alan, que às vezes faz um draminha, mas a maturidade desse roteiro para ter esse tipo de conversa, justamente, tipo, os casais trocados e a maturidade dos personagens em lidar com tudo isso, principalmente do Wan e do Lundin, e de não levar isso pro relacionamento atual deles. Ai, gente, enfim, maturidade de tudo e todos. Mais uma vez, né, Moonlight Chicken, um roteiro, uma história muito adulta, muito real e muito madura, muito responsável, tudo de bom. E outra coisa boa que saiu de toda essa parte ruim do velório foi o Alan e o Guy Pá se conhecerem, não é mesmo? Acho que a gente imaginava que isso fosse rolar, que eles fossem ficar juntos, por conta do chip já estabelecido ali da GMMTV entre os dois atores, entre o First e o Cal, mas sinceramente eu não tinha muita certeza, eu tava, será mesmo que a série vai trazer o chip? E se trouxer, como que vão trazer, né? Então, tive minhas dúvidas sanadas. Então, por conta da morte da mãe, o Guy Pá tem que arrumar a documentação, né? De coisas de banco, todo o dinheiro que ela deixou pra ele, que parece que foi uma boa grana, inclusive. E aí ele teve que arrumar toda a papelada com quem? Né? Justamente o único banqueiro da cidade, o nosso banqueiro favorito, o cara que resolve tudo, resolve a vida do Lundin e do Guy Pá, não é mesmo? O nosso querido Alan. Então, foi justamente ele. E o único detalhe que eu achei meio estranho, mas que eu não vou reclamar porque eu não sei como essas coisas funcionam e como deveria funcionar, foi o fato do Alan ter que pessoalmente resolver essas coisas e justamente ali no velório, tipo, não tinha outro momento, outra situação, ele não tinha um número de telefone
da casa do Gaipá, enfim, um endereço pra ir atrás depois, em outro momento, não ter que ir ali no velório. Vocês acharam bem estranho? Foi a única coisa que fiquei na cabeça, tipo, precisava ter sido assim, né? Eu achei estranho ele surgir no velório trazendo esse assunto e tal, mas tudo bem, eu não sei se é assim que funciona, se não é, como é que funcionam essas coisas. Então, deixei pra lá, apesar de que na hora eu tive um estranhamento assim assistindo. E apesar da gente ter tido esses dois fatos que foram coisas boas aí nessa situação toda horrível, a gente também teve situações tão horríveis quanto acontecendo nessa sequência toda do velório da mãe do Gaipá. Então a gente teve um flashback do Lundin na época que o ex dele morreu e coisas que aconteceram no velório do ex dele, né? Então a gente viu que o pai do ex foi lá pegar toda a grana que eles construíram juntos, que eles juntaram, né, os dois, o Lundin e o ex, porque tava justamente tudo no nome do ex, né? Acho que a única coisa que tava no nome do Lundin era o carro, que realmente ficou com ele até o fim. E eu gostei muito que a série toca pra valer no tópico do casamento homoafetivo não ser liberado por lei na Tailândia, porque a gente tá vendo na prática as consequências ruins disso, né? Como isso afeta a vida das pessoas. E nunca nenhuma série tailandesa, pelo menos que eu tenha visto, tocou nesse assunto de forma tão certeira e responsável e real, assim, mostrando na prática o porquê que a gente toca nesse assunto e por que esse assunto é tão importante. A maioria das outras séries usam esse tópico de casamento homoafetivo como cota militante, quase ali do roteiro, porque as pessoas só falam, ai, né, não é liberado na Tailândia, que pena, e só, assim, tipo, ai, espero que o país mude algum dia, e ninguém fala sobre isso, tipo, por quê, né, por que é importante, qual que é a importância da gente ter isso por lei, e aí Moonlight Chicken fez isso, então, assim, perfeição, a série conseguiu tratar esse assunto com a seriedade que ele requer. E, gente, sério, ai que roteiro perfeito. Pra quem não entendeu, é o seguinte, se o Lundin e o ex dele fossem casados no papel, se fosse permitido eles se casarem, né, ignorando a parte da traição do ex dele, mas se eles pudessem ser casados, eles teriam um contrato de divisão de bens. E aí o pai do ex não poderia levar tudo que tava no nome do filho. Então as coisas do filho sobraram pro pai, né, pra família dele de sangue, justamente por ele não ter contrato nenhum, mostrando que ele tinha, assim, uma relação séria com o Lundin, entendeu? Então, a importância daquele momento ali, eles terem um contrato de casamento, eles serem realmente casados, porque daí tudo que eles construíram teria também o nome do Lundin e poderia a grana ir pro Lundin, né? E aí acaba que a grana fica toda com o pai do cara. E é justamente com esse flashback, com toda essa história, que a gente entende mais ainda as dores do Lundin e a gente entende quando ele briga com o Limin, porque ser gay e pobre num país que as leis não te favorecem é uma merda, entendeu? E aí, mano, esse fato, pra mim, ele te rasga como uma faca, assim, tipo, de tão certeiro que é, de tão ruim que é, de tão dolorido que é pra comunidade LGBT. E se eu continuar falando, eu vou chorar. Moonlight Chicken mexe com os meus sentimentos, principalmente porque é um negócio muito sério, é um negócio muito real que muita gente passa. E aí, que ranço desses países homofóbicos que não liberam a coisa do casamento, tipo, libera logo, que saco, sabe? Atrapalha a vida de tanta gente e a gente vê isso na prática, como isso ferrou a vida do Lundin inteira. Ai, mano, que ranço. E eu, nossa, eu quis socar a cara do pai dele. Aí o cara vira ainda e fala, ai, o gato não me interessa, fica com o gato. Sorte a do gato que não ficou com esse cara. Nossa, velho, que ranço. Enfim, e ainda pra terminar de falar das coisas dolorosas que aconteceram nesse episódio, mano, o final do episódio 7 foi o mais dolorido possível. O Alf, né, o diretor da série, queria mesmo que a gente chorasse. Eu tô com vontade de chorar realmente só de falar. Mano, foi muito dolorido todo o final da série. Quando ele coloca o Gaipá cantando a opening, e aí a gente entende mais ainda o título, né? Aí ele bota o Gaipá cantando porque a mãe sempre cantava pra ele, queria que ele cantasse pra ela, ele nunca cantou, nunca teve oportunidade, e agora ele tava usando a oportunidade pra cantar pra ela. E nossa, como eu chorei quando ele começou a cantar. E palmas pra atuação do Cal, porque assim, ele cantando e chorando ao mesmo tempo, impossível não chorar junto, foi muito triste a cena. E aí, se não bastasse isso, pra gente continuar o nosso choro, eu tava chorando de soluçar, pra gente continuar na sofrência. O Lundin abriu mão do restaurante, essa foi a última cena do episódio 7, a gente entendendo que ele realmente não ia tentar ficar com o restaurante, que ele ia seguir em frente de tudo aquilo que tinha acontecido. E quando eu vi ele com o restaurante fechado ali,
eles apagando a lanterninha e ele e o Wan de mãos dadas, eu chorei tanto. Eu tava muito mal já com a morte da mãe, mas eu acho que eu já tinha entendido, sabe? Mas quando eu vi o lance do restaurante, porque, sei lá, eu ainda na minha cabeça pensei que talvez ele ficasse com o restaurante, ele tentaria dar um jeito, mas realmente não tinha como, né? Infelizmente. Mas quando eu notei o que tava acontecendo com o restaurante, eu fiquei mais mal ainda. Eu tava chorando tanto. Ai, gente, me conta se vocês choraram horrores também, porque eu chorei muito, muito mesmo. E agora vamos falar do episódio 8, e eu dividi, na verdade, por finais, porque o episódio 8 foi muito longo, não tem como eu falar sobre cada uma das cenas, apesar de que eu vou falar da grande maioria. Mas eu dividi aqui o meu roteiro por finais de cada pessoa ou de cada duplinha, casal, etc. Então eu vou falar assim agora pelo episódio 8. Mas falando no meu choro, do tanto que eu chorei no episódio 7, se eu tinha, nossa, soluçado no 7, vocês não estão entendendo o que aconteceu no episódio 8. E a culpa de eu ter demorado tanto pra fazer essa resenha foi, acho que principalmente o episódio 8, porque apesar dele ter sido mais feliz, os finais felizes, eu não parava de chorar. Não importava o que estava acontecendo, se fosse feliz ou triste, eu não parava de chorar. E aí tem um lance que eu tenho, eu acho que com as minhas séries mais favoritas, assim, principalmente da GMMTV, isso acontece, que assim, quando a série acaba e sobem os créditos, se eu gostei muito, muito e aquela série foi muito especial pra mim, eu choro. E aí eu chorei em outras séries porque me dá um vazio do tipo, nossa, a série acabou, sabe? E isso aconteceu com Not Me, com Vice-Versa, com Never Too Late, enfim, com séries assim que são minhas favoritas que eu amo demais. Só que Moonlight Chicken, velho, se superou. Porque não foi tipo, ai, assisti o episódio todo de boas e chorei só quando o crédito subiu igual as outras. Não! A série começou, já começou aquele tananana, começa a musiquinha e coloca a tarjinha lá de aviso da GMM, eu já tava chorando. E eu juro que eu chorei o episódio inteiro, eu acho que eu nunca chorei tão... Nossa, nem sei, velho. Eu chorei o episódio inteirinho. Foi estranho, entendeu? Foi... Eu tava mal. Eu só não chorei. Tipo, teve algumas ceninhas que eu parei assim, mas eu só não chorei quando o Lundin e o Wan estão se pegando, porque seria estranho se eu estivesse chorando numa cena daquelas. Mas a partir do momento que essa cena acabou também, eu já voltei a chorar, porque subiram os créditos. E aí eu fiquei malzona, assim. E aí, sem zoeira, toda vez que eu ouvia a música da opening, eu queria começar a chorar. Toda vez que eu pensava no que estava acontecendo na série, se eu via alguma cena, se eu via alguma coisa, meu olho já tava cheio de lágrimas, assim. Eu fiquei com medo, sei lá, mano, terapeutas, me digam aí nos comentários o que vocês acham, porque eu fiquei muito mal com o final da série. Mas enfim, vou comentar aí os finais dos personagens, o que eu achei do desfecho mesmo de cada um deles. E como eu disse, eu vou fazer também de duplinhas e eu queria muito, muito, muito comentar o final do Lundin com o Limin, porque a gente teve muita coisa ao longo da série da relação dos dois, né? O Limin é o filho praticamente do Lundin, ele criou o menino e a relação deles ao longo da série foi muito de briga e tentar se entender e a gente vê o quanto eles têm um carinho enorme um pelo outro, mas que tava meio difícil e no final... Graças a Deus deu tudo certo, eu quero comentar sobre isso. Esses dois, na verdade, já tinham se resolvido lá no episódio 7, no finzinho do episódio, em que o Lundin mostrou um real interesse nas opiniões do sobrinho, e aí ele pegou a cerveja, os dois beberam cerveja juntos, e ele foi perguntando coisas mais pessoais, assim, enfim, eles foram conversando sobre eles, sobre a vida deles, e agora que o Limin tá virando adulto e tal, foi bem bonitinha essa conversa, o lance da cerveja, tipo, o Limin, beber cerveja me faz um adulto agora, e aí eles brincando com isso de tipo, você quer ser um adulto ou não? E aí o Limin também sem saber responder e tal. Foi bem bonitinha toda essa parte, eu fiquei muito feliz desde essa hora ali, que a gente viu que os dois iam ter um final feliz, se entendendo finalmente, parando de brigar, e dá pra ver até pelo episódio 8, principalmente, que eles construíram uma relação até mais próxima e mais carinhosa do que eles já tinham, porque eles sempre tiveram muito carinho um pelo outro, isso foi sempre nítido, mas com as brigas e desentendimentos no meio, tava um pouco difícil, né? E aí parece que eles ficaram mais próximos no fim, o que me deixa muito feliz de verdade. E aqui no finzinho, eles tiveram a cena mais perfeita entre os dois, acho que foi uma das minhas favoritas, em que eles estão conversando e o Limin disse que ele quer pagar tudo que ele deve pro tio, e quando ele diz isso, eu acho que vem num lugar muito de gratidão e de carinho e todo o amor ali que ele sente por tudo que o Lundin fez por ele, e eu amo que ele é grato mesmo, e ele percebe todo o esforço e todos os sacrifícios que aconteceram, e todo o carinho do Lundin por ele também.
E aí eles tiveram uma conversa muito legal, muito sincera sobre a sexualidade, quando eles se entenderam, e enfim, coisas sobre esse assunto que eu achei muito importante eles terem. Finalmente eles conversaram sobre isso pra valer. E o Lundin é muito fofo, a gente sente todo o amor que ele tem pelo Limin, quando ele dá conselho, quando ele se preocupa, quando ele passa a experiência dele com todas essas coisas que eles têm em comum. E o Lundin até falando que ele se sente muito grato pelo Limin e por tudo que o Limin ensinou pra ele, né? Ele criar o Limin ensinou muita coisa pra ele. E, eu acho muito lindo que, tipo, os dois demonstram quanta gratidão eles sentem um pelo outro, quanto amor. E nos dois episódios, né, no 7 e no 8, o Limin disse que ama o Lundin, foi muito fofo. E nesse episódio 8 teve um abraço dos dois. Foi a coisa mais fofa do mundo. Definitivamente, assim, a minha relação favorita da série é a relação do Lundin com o Limin. E eu acho que essa foi uma das, se não a minha cena favorita, assim, da série. Esses abracinhos e essa conversa, foi tudo muito bonitinho e muito especial, eu acho. Realmente é muito especial ver a relação dos dois. E outro final que eu quero comentar, que ainda tem a ver com o Limin aqui, é sobre a mãe dele, na verdade. Então eu fiquei muito feliz que no final ela aceitou as decisões dele continuar morando com o Lundin, de querer ficar com ele e não com ela, o que, como eu disse, eu acho muito normal essa decisão dele. E eu fiquei muito feliz que no final eles se respeitaram, sabe? Ela respeitou tudo que ele quis pra vida dele, enquanto ele também respeitou tudo que ela tá tendo agora na vida dela, do casamento novo e tudo mais. E eu achei muito bonitinha a cena dos dois conversando e segurando o choro no banco do shopping, foi muito fofo. E assim a mãe vai conquistando o Limin aos poucos, do jeito que deve ser, como eu disse, sem forçar esse amor só porque ela é mãe, mas sim conquistando ele. E não é que ela conquista ele, tipo, comprando um tênis caro. Não é nesse ponto que ela conquista. Ela conquista ele quando ela diz que ela gosta do que ele gosta, se ele estiver feliz, ela tá feliz. Ela conquista ele com a foto na carteira que ele viu só de cantinho de olho. Nesses detalhes, assim, dele ver todo o amor que ela sente por ele de verdade. Além, claro, dela querer dar o melhor pra ele, né, como tênis e outras coisas assim. E aí, no final do episódio, eu achei muito legal que a gente viu como tá a vida dela, tipo, na casa dela mesmo. Achei muito, muito legal mesmo esse detalhe dos meninos terem viajado e ficado um pouquinho na casa dela, pra todo mundo ter esse momento de família margarina feliz, que foi muito fofo. Então a gente viu o marido dela e eles têm uma filha juntos, achei muito bonitinho. A gente não sabe exatamente o contexto ali, mas o que importa é que eles estão felizes e a menina chama ela de mãe, então ela finalmente vai conseguir desempenhar esse papel de mãe que ela sempre quis com o Limin e não conseguiu. Então também ficou super feliz por conta disso, a menina super fofinha mesmo. E o relacionamento dela com o Limin também tá muito melhor nessa parte. Então eles conversando, foi muito legal. E ela ajudou a pagar a viagem dele, né? Ela tá ajudando a bancar os sonhos dele também. Mas como eu disse, não é só por isso, mas é por ela mostrar, por exemplo, que ela entendeu que ele namora o Hart, ela gostar disso, ela se esforçar pra falar na língua de sinais com o Hart. Então todos esses pontos é o que compra tanto o Limin quanto a gente. Achei muito maravilhoso esse final dela. E claro que eu não posso deixar de comentar o final do Limin com o Hart, né? Esse casal lindo, fofo, maravilhoso, nossos nenês que a gente ama tanto. Então, as conclusões do Limin eu acho que se deram mais no episódio 7 mesmo, e eu já comentei bastante com vocês. No final das contas, eu só fiquei muito feliz que tudo deu certo pro Limin. Ele é um dos meus personagens favoritos, se não, assim, o meu favorito. Eu gosto demais, demais do Limin, tudo que ele fala, tudo que ele é, o que ele representa, como ele age, enfim, eu gosto muito, muito, muito dele. E alguém avisa o Alf, o diretor, que eu preciso de um spin-off das aventuras do Limin com o Hart nos Estados Unidos pra ontem. Assim, eu não quero nem saber, ó, Sr. J.M., Sr. Alf, se virem, eu quero esse spin-off. E sobre o Hart, né, no final também deu tudo certo pra ele, ainda bem. E ele vai estudar nos Estados Unidos, achei muito chique. Ele vai fazer justamente o curso que ele queria e numa faculdade pra pessoas surdas, o que eu acho muito, muito legal. E deu tudo certo, os pais dele aceitaram, inclusive, porque se fosse alguns episódios atrás, os pais dele nem cogitariam deixar ele ir pros Estados Unidos, mas parece que deu tudo
certo. O Limin ajudou ali a falar sobre a faculdade com a mãe, com o pai, o que é muito bonitinho também. E eu amo a evolução, tipo, os pais deles são personagens bem secundários, mas mesmo assim eles evoluíram muito ao longo da série, principalmente depois daquela briga toda. Então, no episódio 7, a gente já vê o pai e a mãe do Hart usando a língua de sinais com ele, o que, assim, ó, vencemos muito, 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 e parece que eles aprenderam rápido, fiquei super feliz com isso. Inclusive, até no finalzinho do episódio 8, o próprio One usa a língua de sinais conversando com o Hart, o que eu acho, assim, muito especial, muito legal mesmo, porque é um tópico bem necessário. Inclusive, acho que eu já tinha elogiado, mas volto a elogiar como eu admiro o Alf por ter trazido esse tópico aqui em Moonlight Chicken, por ter trazido um personagem como o Hart. E o Alf também esse ano vai ter uma série que se chama Last Twilight, que é um BL estrelando Jimmy C, os meus amores. E lá o personagem principal é um menino cego, na verdade ele tá perdendo a visão, e então o Alf tá aí engajado nesse assunto, né? Então o menino surdo, o menino cego, que eu fico muito feliz dele dar visibilidade para esses assuntos. E o Alf tratou com muita responsabilidade todo o tópico do Hart. Foi muito, 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 muito importante, especial, muito responsável, assim, de parabéns de verdade. Fora o Gemini, que atuou super bem o Hart e que, assim, entregou pra valer em todos os momentos. E o final dos dois meninos como um casal foi ótimo, foi a coisa mais linda do mundo. Eu achei muito fofinho os dois no templo. E finalmente veio a cena que eu queria muito ver do Limin com o leão, porque é o momento da opening ali do Limin quando ele tá com o leão, e não tinha acontecido até agora. Eu tava, pô, quando é que vai acontecer, né? E aconteceu nesse detalhezinho, nessa cena que foi super fofa. Foi só, tipo, um momento do casal mesmo, eles oficializando o namoro deles, rolou beijinho na bochecha, mão dada, teve eles também no luar lá na casa da mãe do Limin, foi muito, muito, muito fofo todo esse final deles. E queria dizer também que vejam a minha resenha de My School Presidents, né, porque esse casal aqui é o casal principal lá de My School Presidents, na verdade os atores, né, o Gemini e o Forth. Eles são o Gun e o Tin, lá em My School Presidents. Eu postei uma resenha da série completíssima, assim, a resenha enorme e maravilhosa, que eu falo de todos os detalhes de My School Presidents. Então vão lá ver essa minha resenha também, vou deixar o link no cardzinho. Outro final que eu preciso comentar foi o final do Len, porque o Dedê nasceu, muito fofo. Pena que a gente não viu, né? Acho que ia dar muito trabalho botar uma criança recém-nascida pra eles gravarem a série, então eles não mostraram. Mas, ai, gente, o Dedê nasceu, muito fofo. E aí o Len foi trabalhar no parque aquático, agora que não tem mais o restaurante do Lundin. E aí foi muito fofo ver o final dele junto com a Prel, né, que é a personagem da Vil, descobri o nome dela, não sei se é assim que fala, mas é mais ou menos isso o nome dela. E ver o final dele com ela, com o Nenê, ela aparecendo já dando bronca nele quando ele tava falando bobagem ali pro Alan e pro Gaipá. Bobagem não, né, falando coisas reais, mas enfim, né, ele se intrometendo ali. Ele continua muito fofo e engraçado até o fim, muita gente boa. Achei engraçado também ele ajudando o Lundin ali no food truck pra não ter que pagar as refeições, muito bom, ele continua muito amigão de todo mundo. E no finalzinho ele comprou um colar novo de ouro pra devolver, né, o favor que o Lundin tinha feito pra ele. Então, essa cena acho que mexeu bastante comigo também, achei bem bonita, porque a gente vê toda a gratidão, né, do Len com relação ao Lundin, por eles terem trabalhado juntos, e aí também ele ter ajudado na parte familiar do Len. Eles são muito família, né, o Len e o Lundin desde o começo. Então achei muito bonito, e eu gosto muito de ver como todos os personagens demonstram essa gratidão pelo Lundin, e nem só pelo Lundin, mas tipo, um pelo outro, sabe? Todo mundo é muito amoroso, todo mundo é muito grato um pelo outro, e a gente vê isso aqui no último episódio. Eu achei a coisa mais linda do mundo. Eu também preciso comentar o final do Alan e do Gaipá, óbvio, né? O último casal que surgiu ali no finzinho desse último episódio. Mas comentando primeiro o Alan, fiquei muito feliz com toda a evolução do personagem. Então aqui no final ele se mudou do apartamento, ele superou o ano, ele superou os braços e a perna quebrados também, porque ele tava todo ferrado e no final ele, né, já tava bem melhor. E eu fiquei muito feliz que ele realmente conseguiu superar o One. E no final eu achei bem bonito que quando ele tá ali no food truck, ele e o One se olham, o One leva água pra ele chama o One de amigo, né, quando ele fala ali com o Gaipá, é meu amigo, né, que era a relação que eles queriam
queriam ter mesmo, né, depois do término, eles queriam ficar de boa e ter uma certa amizade, um carinho, assim, e eles conseguiram, eu fiquei muito, muito feliz com isso, eu acho que me tocou bastante também a troca de olhares entre o Alan e o One, do tipo, eles vendo que o outro tá feliz, e eles estando feliz pela felicidade do outro, e pelo fato deles não estarem mais juntos mesmo, e tipo, deu tudo certo, sabe? Eu achei que foi muito, muito bonito isso. E no final, o Alan foi lá, pediu o número do Gaipá, né? Deu uma ótima desculpa pra pedir o número do Gaipá e começou a dar em cima dele. Tipo, não rolou nada ainda. Tipo, a gente sabe que não rolou o casal pra valer, mas que vai rolar, né? No futuro. Pena que a gente não vai ver esse futuro, queria muito. Cada vez, quanto mais eu assistia, né, esse final de Moonlight Chicken, mais eu ficava chateada que não foi confirmado um episódio especial de Moonlight Chicken in Our Sky. Podia muito, mano. Eu tô feliz com o episódio especial de Thousand Stars, mas podia muito ter um episódio especial de Moonlight Chicken, vocês não acham? Pra gente ver o Alan e o Gaipá juntos finalmente, o Limin e o Hart nos Estados Unidos, ai, teria sido muito fofo. Mas enfim, eu fiquei bem contente também com o final feliz do Alan. Eu acho que ele e o Gaipá vão fazer um casal muito, muito fofinho. O Gaipá é todo fofo, então eu fiquei bastante contente. E sobre o Gaipá, eu achei muito interessante que ele decidiu continuar com a loja da mãe dele. E acho interessante porque o roteiro, mais uma vez, trouxe uma discussão numa cena rápida, num detalhe, mas uma discussão muito válida e muito importante também, porque o Gaipá fala, tipo, eu sou um cara com diploma, né, com faculdade, mas eu sou só um vendedor de frango, isso não é estranho? E aí eu tô 100% com o Land, tipo, não, isso não é nem um pouco estranho, porque as pessoas têm mania de desmerecer profissões que não têm um diploma, né, que você não fez uma faculdade para aquilo, ou, como é que você fez uma faculdade, você trabalha com um negócio desses, as pessoas desmerecem muito a profissão dos outros, e eu acho que isso é completamente errado, não tem por que você desmerecer. Toda profissão tem toda a sua importância, né? Cada pessoa sabe ali o que tá fazendo, o que faz ela feliz também. Então, manter a loja da mãe dele pode ser a coisa que faça o Gaipá mais feliz na vida dele. E tá tudo bem, sabe? Não é porque ele tem faculdade que ele precisa fazer qualquer outra coisa, entendeu? Pra ser uma pessoa, sei lá, com mais valor na sociedade ou qualquer coisa do gênero, sabe? Então, foi um detalhezinho desse fim aqui do Gaipá, mas que eu achei muito legal e interessante. E ainda bem que o Len estava lá também pra hablar, como sempre, porque o Len sempre entrega demais. E eu queria abrir um parênteses aqui sobre o Gaipá e essa cena que o Gaipá tava falando essas coisas quando eles estavam no templo, né? Porque é só um comentário mesmo que passou pela minha cabeça, eu queria dividir com vocês. Que é justamente nessa cena em que o Gaipá e o One conversam, foi uma conversa bem bonitinha também, eles se entendendo, o One chamando o Gaipá pra despedida ali do restaurante, mas o Gaipá acabou não querendo ir, tudo bem, né? Vamos respeitar o espaço dele, o tempo dele. Mas quando eu vi o One e o Gaipá conversando, eu lembrei que quando eu assistia a Tale of a Thousand Stars, o Cal tem um personagem lá e eu shippava o personagem dele com o personagem do Mix, né? Então eu shippava os atores que fazem o One e o Gaipá. E aí eu fiquei pensando nisso porque eu acho que eles seriam um casal tão fofo. E é muito interessante que aqui em Moonlight Chicken, o que seria o casal era pra ser o Gaipá com o Lundin, né? Que seria tipo ele com o Pupá lá em Thousand Stars. Eu fiquei assim, que doideira, né? Essa mistura aí de chips, enfim, era um parênteses bem aleatório. Eu queria saber se vocês shippavam também o Cal e o Mix em Thousand Stars, e se vocês tiveram um momento assim, assistindo essa cena dos dois conversando, porque eu tive. Enfim, fim do parênteses, deixa eu comentar o final dos personagens principais, claro, né? Vou comentar o final do Lundin e do One, começando pelo One, que finalmente arranjou um apartamento só dele, e eu achei muito fofo ele e o Lundin vendo juntos o apartamento, e aí ele querendo a opinião do Lundin sobre tudo e falando que aquilo ali é pra ser a casa deles, que ele quer que o Lundin participe dessa nova fase muito importante da vida dele. Acho muito bonitinhos. E no trabalho ele tá indo super bem, né? Tipo, sendo chamado pra todos os projetos, sendo promovido, um monte de coisa. Mas eu achei uma graça que no final ele disse que ele acabou de se mudar e que agora ele tem uma casa, então ele não queria ir trabalhar em outra cidade, em outro lugar, porque ele tem uma casa agora não só no sentido literal, não só física, mas também no sentido figurativo, né? A casinha dele, Lundin, muito fofos. E o final do nosso querido Lundin, nosso tio,
que ele real fechou o restaurante, né? Pelo menos ali o espaço físico do restaurante ele fechou e teve a festinha de despedida. Eu chorei tanto! Nossa, como eu chorei, eu tava muito mal dele fechar o restaurante. Aí teve ele e os meninos tirando foto na frente do restaurante, a foto ficou tão fofa, eles são tão bonitinhos, sério. E aí, quando eu vi que ele resolveu abrir um food truck, tipo, que ele vai meio que continuar o restaurante, só que de outra forma, nossa, pra mim foi o melhor final possível. Eu fiquei muito, muito, muito contente, porque, ai, sei lá, eu tava muito mal com o restaurante fechado, e enfim, ele não fazendo mais o prato ali do frango, e no final, no começo e no final, né, ele fala toda a metáfora sobre o frango, sobre ele fazer aquilo e tal, e ai, eu fiquei muito feliz quando ele abriu um food truck. E eu acho uma ótima ideia abrir um food truck. Eu acho que o Lundin pode lucrar até mais, porque com o food truck ele pode ir pra lugares diferentes vender, ele pode ir pra eventos. Assim, Lundin, me chama, eu já tô fazendo todo o seu plano de marketing e vendas aqui, porque eu acho que um food truck é uma ótima oportunidade. De verdade mesmo. E eu também gostei muito que ele conseguiu montar o food truck, ele conseguiu ir atrás das coisas que ele queria sem depender de ninguém, né? Infelizmente teve que vender o carrinho que ele gostava, né? E aí ele tirou foto com o carro, foi muito fofo. Mas eu acho que foi algo que valeu muito a pena, porque ao longo da série toda era muito desconfortável a gente ver ele tendo que depender de outras pessoas, estava desconfortável pra ele, né? Então, pro Gaipá não era legal pedir ajuda porque, né, ele sabia que o Gaipá gostava dele e era muito, muito chato mesmo, né? Pensando que eles tinham uma amizade e tal, era bem chato. E aí, com a irmã dele também não funcionou, porque a irmã dele trouxe ali a documentação e falou: ai, me ajuda a convencer o Limin a morar comigo. Ela queria algo em troca, né? Pelo menos de início, até ela entender que o Limin não queria ir com ela. Mas ela também fez essa troca, assim, que não era um negócio legal. Então eu achei que a melhor decisão possível foi o Lundin ter conseguido fazer as coisas por ele, sem ficar dependendo dos outros ou devendo coisa pros outros, sabe? Enfim, o final realmente maravilhoso. Gostei muito, muito mesmo de como tudo se resolveu e deu certo pro Lundin no final das contas, né? Porque ele sofreu muito ao longo dessa série. Então ver ele tendo os mimos dele finalmente é ótimo. E a gente também, né, ganhou uns mimos, porque o Lundin, no final das contas, já tava muito mais tranquilo ali com o Wan, confiando, namorando, né? Apresentou ele como namorado lá pro marido da irmã. Então, o final como casal, né, do Lundin e do Wan foi perfeito, maravilhoso. O Lundin muito mais romântico, muito mais solto, safadinho ali na última cena. E a gente quase infartou, né, com essa cena meio pós-créditos, os dois ali simplesmente vivendo a vida de namoradinhos perfeitos. Eu tive um piripaque, Lundin, que homem, que era aquilo? O que tava acontecendo? Eu tava chorando, chorando, chorando. Começou aquela cena, eu parei de chorar, eu fiquei, meu Deus! Um Lundin na minha vida pra ontem, senhor, que homem, né? E o Wan também, lindíssimo, enfim, eu tava socorro. E aí quando acabou eu voltei a chorar. Mas essa cena também foi muito, muito, muito boa. Os mimos do Lundin com o Wan. E por fim, pra encerrar essa resenha, eu quero comentar o que foi, acho que oficialmente a última cena, assim, de Moonlight Chicken. E também tudo que eu achei da série, que eu acho que vocês já sabem. Eu acho que tudo que eu disse desde a primeira resenha é tudo que eu acho mesmo e tudo que tá sendo válido, porque, caramba, que Belle perfeita. Mas enfim, quero comentar a cena do finalzinho ali de todo mundo na frente do food truck, né? Que foi a cena de todo mundo sendo feliz e tendo seu final feliz e o Lundin vendo todo mundo e tudo que aconteceu. Essa cena foi muito, muito linda. Estava chorando horrores, mas foi muito bom ver todo mundo tendo seu final feliz e todo o amor envolvido, né? Então teve o Wan usando língua de sinais com o Hart e o Limin muito fofos, a família do Len e todos os meninos ali juntos, né? E principalmente o respeito que agora a gente tem entre o Wan e o Alan, entre o Lundin e o Alan, e aí o Gaipá também junto, o Gaipá e o Wan. Todos esses quatro, mano, todo o respeito que eles mostraram um pelo outro nesse último episódio, nessa última cena, e o amor e o carinho também entre todo mundo. E eu amo como todos os personagens e o roteiro é muito responsável, muito maduro, todo mundo adulto, sabe? Sensatos, mas também fofos ao mesmo tempo. E, enfim, ai, tudo muito maravilhoso. E sobre a série, eu acho que eu tô tão apegada a ela e a tudo que aconteceu, porque
Todos os personagens passam por dificuldades que a gente passa, como eu disse, não tem um personagem que você não vá se identificar, tipo, você com certeza vai achar alguma coisa dentro da série com a qual você se identifica, né? E apesar deles passarem por tantas dificuldades, eles ainda têm o final feliz, que já dá um quentinho no coração, e eles também se amam muito, têm gratidão pelo outro, se respeitam. Eu acho que tudo isso é muito bonito, é uma mensagem muito bonita de se passar pro final dessa série. E eu fiz uma metáfora meio tosquinha, mas que eu acho boa, que é a mesma metáfora do Lundin. Que, no final das contas, tudo é muito como o prato de frango ali que o Lundin vende no restaurante dele. É um prato simples e que cada um come do seu jeito, mas que todo mundo ama. E eu acho que Moonlight Chicken é exatamente isso. É uma série simples, a premissa é simples, mas que cada um gosta do seu jeito, porque cada um se identifica com um personagem diferente e com uma vivência diferente, uma dificuldade diferente, as coisas boas diferentes também. É muito do que o moço, eu não sei se ele é um padre, enfim, é muito do que o moço fala quando o Hart vai na igreja para pessoas surdas também. É exatamente sobre aquilo. Essa metáfora de a série toda é muito sobre como cada um enxerga a sua felicidade, como cada um vive a sua vida e tem as suas dificuldades, mas que no final das contas cada um consegue superar as dificuldades e ter as coisas que ama, as pessoas que ama e as coisas boas da vida também. E aí, como o frango, essa série é uma refeição quentinha e confortável, sabe? Tipo, confortante, essa palavra existe? Não sei. Mas enfim, é como um bom prato de comida quando você precisa, tipo, quando você tá num dia cansado, dia frio, e você toma uma sopa quentinha. É Moonlight Chicken, entendeu? Essa que é a melhor metáfora pra definir essa série, que a série usa do início ao fim, essa metáfora. Ai, maravilhoso, tudo perfeito. E eu quero usar esse momento aqui pra dizer que toda a equipe de Moonlight Chicken, né, a galera por trás das câmeras, tá muito, muito, muito de parabéns mesmo. Foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi na vida, assim, uma das séries que mais me tocou na vida. Foi muito lindo, muito especial tudo, de verdade. E então tá todo mundo muito de parabéns, assim, a equipe de roteiro, o diretor, os produtores, enfim, quem dirigiu a arte, a fotografia. A série é linda, a série é bem editada, tem as cores muito lindas, é tudo muito lindo e maravilhoso. O elenco, principalmente, que deu vida a esses personagens que a gente ama tanto e que conseguiram passar toda essa sensibilidade de todos eles. A gente ama todos os personagens com seus acertos e com seus erros, sabe? Tudo muito humano, muito real, muito bonito. E, cara, sério, Moonlight Chicken tá muito de parabéns. O Barry foi lindo, lindo, lindo. Uma das coisas mais marcantes que eu já assisti. Eu realmente vou guardar com muito carinho a história de cada um dos personagens e toda a história que aconteceu aqui em Moonlight Chicken. E de verdade, assim, sem defeito nenhum, eu não consigo dizer uma coisa que eu mudaria, que eu melhoraria. Não tem defeito, o roteiro foi maravilhoso, a série foi toda muito maravilhosa. Eu acho que ela é muito fora da curva, ela é muito real, ela é muito cheia de emoção, de mensagens boas, de coisas importantes também, ensinamentos importantes. Eu acho que é o tipo de série que todo mundo deveria assistir, tipo, literalmente todo mundo deveria assistir. É muito maravilhosa, sério, o roteiro muito, muito, muito impecável, e a direção também, a atuação, ai, tudo, tudo, tudo. Eu poderia ficar horas elogiando toda a equipe de Moonlight Chicken e como foi maravilhoso. E se já não ficou óbvio, vou dizer aqui pra vocês que Moonlight Chicken é o meu BL favorito, minha série favorita, assim, ó. Moonlight Chicken e Not Me, mãos dadas, meus favoritos, entendeu? Eu tenho a minha listinha de favoritos, tem outros que eu amo também de paixão, mas assim que vocês me perguntarem, ai, qual é o seu BL favorito? Not Me e Moonlight Chicken. Assim, ó, na lata, porque não tem como. Esse BL foi muito especial pra mim, acho que por isso que eu fiquei tão emotiva, tão emocionada assistindo tudo, e eu chorei tanto. Enfim, tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso mesmo. E no final das contas, muito obrigada por me ouvirem por todo esse tempo. Mais um vídeo bem longo, né? O vídeo de My School Presidents também foi longo, e esse aqui eu tinha certeza que ia ser, mas não tinha como não ser. São 2 episódios que eu tô comentando, e 2 episódios do BL mais perfeito, assim, do universo. Então, enfim, muito, muito obrigada por terem me ouvido até aqui, e muito obrigada por interagirem com o vídeo. Eu amo quando vocês comentam, a gente pode conversar sobre a série. Também não esqueçam de deixar o like, que é outra coisa que me ajuda muito. Se inscrever no canal e ativar o sininho para notificações para vocês não perderem outros vídeos, outros projetos, outras coisas.
Peguem os links na descrição também, me sigam na plataforma vizinha que eu faço lives e, enfim, nas outras redes sociais também. Entrem no meu server do Discord pra gente conversar e fofocar por lá, que é muito divertido. E me contem nos comentários tudo o que vocês acharam desse final de Moonlight Chicken, se vocês gostaram, se vocês se emocionaram tanto quanto eu. Me contem com qual personagem vocês se identificam, com qual vivência aqui da série vocês se identificam, se vocês se identificam. Enfim, me contem tudo o que vocês acharam mesmo. Quero muito conversar sobre esse final com vocês, ver a visão mesmo de vocês, porque eu acho que cada pessoa pode ter uma visão completamente diferente sobre a série. Então me contem tudo nos comentários. E muito obrigada mais uma vez por verem até aqui, né? Porque o vídeo foi enorme. Enfim, é isso. Assistam Moonlight Chicken, revejam, porque eu com certeza quero rever e chorar tudo de novo. Enfim, amem Moonlight Chicken, deem amor pra esse BL maravilhoso. E eu vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!